Galera, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui, Elcio Nascimento. Galera, tô com a Bíblia aberta aqui, né? Tava lendo aqui a lição da escola sabatina, né? E tô gravando esse vídeo aqui, né? Falando com relação à lei. Hoje eu vou falar com relação à lei de Deus, né? Já tivemos muitas vezes aí, já falamos algumas vezes sobre o dízimo, né? E, e ainda tem muito assunto sobre o dízimo, né? É um assunto que não tem fim, é muito longo, né? Mas falando sobre a lei, tem muitas religiões que afirmam, né? Hoje nós vivemos no tempo da graça, né? Vivemos no tempo da graça e nós não precisamos da lei. Eu digo para vocês que eu também, a nossa igreja, eu sou adventista, e a nossa igreja também vive no tempo da graça, né? Vive no tempo da graça, mas isso não quer dizer que a lei não sirva. Com certeza a lei sirva, porque são preceitos eternos de Deus, né? Assim como a palavra dele, né? Deus diz que a sua palavra é eterna. Como é que a palavra de Deus é eterna e muda? Entendeu? A não ser aquilo que já tem um tempo determinado, né? Um prazo determinado para cumprimento, né? Como, por exemplo, a questão do santuário, a questão das oferendas, né? Que era feita pelo povo de Israel, as festas, tudo isso aí, ela, ela deixaram de ser feito porque teve seu cumprimento em Jesus, né? Teve a sua finalidade. A finalidade dessas cerimônias era Cristo, né? E quando Cristo veio, não tinha mais necessidade. Cristo é tudo isso, é o santuário, Cristo é a nossa oferta. Então, tudo isso se cumpriu em Cristo. Mas as pessoas dizem, não, os 10 mandamentos já não é mais válido, já não vale, né? Mas se nós pararmos e perguntar, mas você tem outro Deus diante de ti, você toma o nome de Deus em vão, você adora imagem de escultura, você mata, você rouba, você adultera, você furta. Não, não pode, isso não é pecado. E onde é que está isso? Na lei? Mas todas as religiões observam a lei, só que eles observam quantas leis? 9. E um fica de fora. Qual é o que fica de fora? Quarto mandamento, que é o sábado, né? É interessante que Deus, ele no início de tudo, ele deu o primeiro mandamento. Qual foi o primeiro mandamento? Dos 10, ele deu o sábado. O sábado é tão importante, que Deus ele achou por bem colocar novamente na tábua dos 10 mandamentos, colocar lá no povo de Israel. Porque o povo de Israel não conhecia? O povo de Israel conhecia os 10 mandamentos, né? Conhecia a lei de Deus, conhecia o sábado. Aliás, não conhecia a lei de Deus ainda, porque Deus ainda não tinha dado a sua lei, mas conhecia o sábado e sabia dos estatutos de Deus, né? Até porque Abraão, Isaac e Jacó foram os que receberam ali, né, as orientações de Deus primeiro. Mas talvez tivesse já um pouco apagado por causa do tempo, né, que eles passaram no Egito. Mas ele achou por bem colocar o sábado ali, não porque o povo de Israel não conhecia o sábado. O povo de Israel conhecia sim o sábado, só que o povo de Israel era escravo no Egito. Foram 400 anos de escravidão. Então, acho que 400 anos, 4 gerações, né? é, já tinha sido apagado praticamente da memória do povo de Israel ah, o sábado, né? Ou seja, já tinham acostumado com aquela vida, né, de trabalho contínuo. Então Deus, quando os libertou, né, e lá no Monte Sinai, ele achou por bem colocar na tábua dos 10 mandamentos, que foi escrita pelo seu próprio dedo, né, o sábado também. Vindo para o Novo Testamento, Jesus ele guardou o sábado, né, de forma esplêndida. Tanto é que ele diz assim, ó, eu sou o Senhor do sábado. Muitas pessoas questionam, não, Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Certo, ninguém está errado. Mas só que isso não significa que, que o sábado é para ser transgredido, é para mim trabalhar e fazer o que eu quiser. Não significa isso. Jesus está dizendo assim, ó, gente, eu sou o Senhor. Isso ele falou porque algumas pessoas questionaram, né, que ele tinha curado
alguém no sábado, tinha curado um doente, né? Um aleijado, um paralítico. Então, Jesus fez várias curas no sábado, né? E muitas outras que a gente não sabe porque nem tudo que ele fez está registrado na Bíblia. Mas nessa ocasião era sábado, então as pessoas criticaram ele, né? Porque ele curava no sábado, porque ele fazia o bem para as pessoas no sábado. É, então ele foi criticado, né? E ele disse para as pessoas: olha, eu sou o Senhor do sábado. Quando ele disse isso, ele não estava dizendo que era para trabalhar, não estava dizendo que era para me fazer o que eu quero. Tanto é que ele não estava trabalhando na sua profissão, porque Jesus tinha uma profissão, né? Ele era carpinteiro. Ele não estava trabalhando na sua profissão, ele estava fazendo o bem, né? O bem para as pessoas. Então, quando ele diz eu sou o Senhor do sábado, ele quer dizer assim, ó, eu sei como se deve guardar o sábado. Essa deveria ser a expressão que ele usou, mas para não usar assim claramente, ele disse eu sou o Senhor do sábado, mas trocando, vamos dizer assim, em miúdos, ele quis dizer isso. Eu sei como guardar o sábado, né? E ainda tem mais outra que ele falou, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Mas qual é o trabalho de Deus, a gente pergunta, né? Qual é o trabalho de Deus? É a manutenção da vida. Deus, ele é o gerador da vida, ele é a fonte da vida. Imagina se Deus parar, nós morremos. Se Deus parar um segundo, nós morremos. Então, o trabalho de Deus e o trabalho de Jesus no sábado eram iguais. Eles estavam cuidando das pessoas. Eles estavam curando, fazendo bem a todos os seres humanos. Esse é o trabalho de Deus e esse foi o trabalho que Jesus realizou no sábado. Jesus guardou o sábado e nós concordamos que Jesus é o nosso exemplo, né? Mas um exemplo deixa de existir, deixa de ser exemplo depois que a pessoa morre? Hã? Eu acho que não, né? Por exemplo, eu sou pai. Eu dou exemplo à minha filha, esse aqui é o exemplo dela, minha filha, você tem que seguir assim, minha filha, você vê como é que eu faço, você faça também da mesma forma que eu estou fazendo, e a minha filha vai crescendo e eu sempre orientando ela, dando exemplos para ela na vida, né? Aí eu morro, né? Morri, pronto. Aí pronto, a minha filha tem que deixar de cumprir meu exemplo, tem que fazer, não tem que mais obedecer ou fazer o que eu fazia, ou seguir o meu exemplo? Eu acho que não, né? Então Jesus fez a mesma coisa. Ele guardou o sábado, ele fez o bem, ele observou toda a lei. Agora, agora quando ele morreu, pronto. Não, Jesus morreu. A lei, o exemplo dele já ficou para trás. Não existe mais. Como é isso? Jesus é o nosso exemplo. Exemplo, exemplo, eu sei, é antes de morrer. Quando morre, não é exemplo. Morto dá exemplo? Morto não dá exemplo, né? Mas até morto Jesus deu exemplo, porque ele morreu, ele não poderia ter morrido no domingo, no primeiro dia da semana e ressuscitar na terça, mas não, ele deu exemplo. A crucificação dele foi na sexta-feira, ele morreu na sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Que exemplo, né? Que exemplo que Jesus nos deu. E agora, Jesus é nosso exemplo. Nós devemos seguir o exemplo dele ou não? Fica a dica aí, né? Deus abençoe vocês. Valeu!